Vou fazer um resumo bastante rápido. Barbearia tem uma história muito longa, né? Foi datado de 1800 a.C., a primeira vez que apareceu numa imagem egípcia uma pessoa fazendo uma barba num faraó. Né? Aquela questão do rabicho que o faraó tem, normalmente é um conezinho aqui, é porque alguém fazia a barba deles antes na lateral. Não era a palavra barbeiro, mas foi a atividade, a profissão começou a surgir naquela história, naquela época. Né? Quando eu falo de barbearia, de barbeiros, então nós vamos falar começando no século XVI já. Sim. Tá? Como que surgiu a função barbeiro? A função barbeiro, ela começou por uma necessidade do rei da Inglaterra, que ele precisava cuidar dele. Só para lembrar, século XVI, quando nós falamos, a gente não tinha a profissão dentista, nós não tínhamos a profissão médico. Então o barbeiro, ele não era uma pessoa que cuidava da área de beleza, tá? Ele cuidava da saúde do ser humano. Sim. Então o médico dentista, na verdade ele arrancava o dente das pessoas, mas era um barbeiro dentista. O barbeiro médico não tinha antibiótico, não tinha medicação. Então, pressão alta, como que fazia? Era na sangria, né? Então eram os tratamentos bem rudimentares. Uma das histórias que eu mais gosto, por exemplo, da área da barbearia, depois aí, quando fizerem a edição e tal, podem colocar até uma imagem de um polybarber. O polybarber normalmente ele fica na frente da barbearia e ele fica rodando o azul e vermelho. Aquele símbolo tradicional. Aquele símbolo tradicional. O que é aquilo, na verdade, na história da barbearia? Quando existia uma extração de dente ou uma sangria no médico, então aquele lá ficava embaixo, né? Então extraía o dente, a pessoa ficava ali e o sangue escorria por ali. Ficava vermelho, por isso que ficava. Tanto que a parte de cima ela é menor do que a de baixo, porque a de baixo ficava como suporte do sangue para não vazar. Sim. Você vai ver que todo polybarber é assim. Primeiro ele é menorzinho, porque ele é o que escorria, né? Então, quando a gente fala que a área da beleza hoje, como um todo, na barbearia, ela não é da área da saúde, na verdade ela começou na área da saúde, cuidando de pessoas, cuidando da vida de pessoas. Depois ela se tornou na área da beleza, que foi aí Luís XVI, Luís XVII, né, os reis mais famosos que começaram a questão de utilização de peruca, a questão do barbear. Se você vê, franceses normalmente eles não têm barba. Sim. Por uma questão tradicional já que existia no século XVII. Então tudo começou em volta, colocando a saúde como prioridade. Então Sim. O barbeiro ele é da saúde, sempre foi da saúde. Né? Eu estava conversando hoje de manhã com o pessoal, eu estava dando um treinamento para eles, e eu até comentei, hoje a função barbeiro, as pessoas menosprezam a atividade, a profissão barbeiro, acham que é uma segunda opção. Na verdade não é, e nunca deveria ser, porque a partir deles que surgiram os cabeleireiros, as manicures, embelezamento do olhar, estética, surgiu dessa história do barbeiro. Não existia cabeleireiro naquela época, existia o barbeiro. Era o barbeiro que cuidava do homem, que cuidava da mulher. Então, tudo isso surgiu da área da barbearia. Sim. Interessante, né? E você vê que assim, até pouco tempo atrás, eu não sou tão velho, eu tô com 34 anos. Quando eu era mais moleque, tinha muito ainda barbeiro. Depois de um tempo, sumiu. Isso. Sumiu. Agora que tá voltando, começando a aparecer barbearia e tal. Então, eu vou tomar um pouco de cuidado até como eu vou falar isso, para as pessoas não acharem que eu sou machista. Sim. Tá? O que aconteceu? Década de 60 e 70, a barbearia ela explodiu não só nos Estados Unidos, como no Brasil. Sim. Né? O que aconteceu na década de 70? Houve a Guerra do Vietnã. Homens foram para a guerra e as mulheres ficaram. As barbearias nos Estados Unidos elas quebraram. E, consequentemente, aconteceu aqui a mesma coisa. Tá? E o homem, ele não tinha, então, como não tinha homem para fazer barba, para fazer cabelo, então as mulheres começaram a desenvolver a questão da área de beleza. Então, Sim. As mulheres iam para o salão, usavam aquelas máquinas enormes para poder ficar com os coques lindos, maravilhosos. Né? E aí o que aconteceu? A profissão barbeiro, quase na década de 80, ela quase sumiu. Foram poucos os que resistiram. Eu conheço particularmente no Brasil 3 ou 4 que são dessa época.
Sim. Tá? Um deles, inclusive, é de Minas Gerais, é uma pessoa muito querida, é um amigo meu, o nome dele é Ramon Ruiz. Ele é profissional da área de barbearia há 22 anos. É um cara incrível. Legal. Tá? E aí o que aconteceu? Por que a barbearia ela voltou? Se você for parar para pensar, a barbearia ela começou a voltar de 2014 para 2015. Por aí. Mais ou menos. Né? O que aconteceu? O homem ele não tinha opção de barbearia, então ele ia para um salão de beleza. É. Tá certo? Ia então, no cabeleireiro. Ia no cabeleireiro. Agora, pergunta quantos cabeleireiros conseguem fazer uma barba? Pouquíssimos. São poucos. E tem um outro problema. Quando você vai no salão de beleza, você tem cabeleireiro, você tem manicure, você tem tudo. Aquilo ali é um barulho. Gente, pelo amor de Deus, de novo, eu não estou querendo fazer nenhum tipo de machismo nem nada, mas tem muita conversa. E às vezes o homem ele não quer uma conversa, ele quer estar lá naquele momento dele, sossegado, alguém cortando o cabelo dele, fazendo a barba dele. Então ele não queria ouvir fofoca, ele não queria ouvir o Jornal Nacional, ele só quer aquele momento, cuida de mim. Sim. E aí voltou a barbearia à tona. Então a gente tem aí notícias que 2015, quando começou a voltar a barbearia no Brasil, que foi a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, em Nova York. As barbearias voltaram à atividade a partir de 2012. Tá? Por que eu não sei, mas começou a ter à tona principalmente na parte do Bronx, que é a parte onde tem os negros americanos, tem aquelas barbas mais cheias, então é mais difícil de você cuidar dela, né? Mais denso. Então eles começaram a reviver as barbearias justamente nessa época. Eu lembro, em 2016 foi quando eu fui para Santa Catarina. Até 2016 tinha pouquíssima barbearia aqui em São Paulo. Pouquíssimas. E onde, tipo assim, só tinha nos lugares mais caros, né? Que é onde o pessoal pagava bem. Quando eu cheguei em Joinville, lá tinha muito, lá é a rodo. Lá tinha muita barbearia já. E aí quando eu voltei pra cá esse ano que eu vi que em São Paulo seguiu o mesmo caminho e hoje tá até maior do que lá, tanto que os meninos da barbearia que eu ia lá em Joinville, eles vinham pra cá pra fazer compra e tal, pra levar as coisas pra lá. Mas é interessante, eu acho importante, porque a mulher ela vai pro salão também pra ter o momento dela. Sim. Onde ela vai conversar do assunto que interessa pras mulheres. Sim, claro, com certeza. Né? Que talvez em casa ela não vai conseguir falar com o marido, não vai conseguir falar com os pais. E eu acho que tem um momento, né? Aquele momento da pessoa, assim, é o meu momento de eu me cuidar, é o meu momento de eu fazer a unha, a mulher, né? É o momento de eu fazer a barba, no meu caso. Hoje, por exemplo, eu fiz a minha barba. A minha barba foi feita. Eu fiz ontem. Foi 40 minutos, 1 hora, que é o meu momento de ficar sendo cuidado por alguém. Né? Você quase dormia ali na cadeira. Exatamente. Falando, me deixa. Exatamente. Me esquece aqui, né? Me esquece aqui. Exatamente isso. E é muito bom. Se você é homem, corta pra mim, sem sintoma. Meu querido, se você é homem, deixa crescer uma barba e vai num barbeiro pra você ver. É vida, mano. Se você não tem barba, nunca experimentou essa sensação, você é meio homem, meio. Deixa uma barba, vai no barbeiro e você fala assim, agora nunca mais eu tiro a minha barba. Porque é muito bom esse negócio, é muito bom. E é uma questão de gosto, né? Tem a barbinha menor, a sua barba é menor, a minha já é maior, e a minha barba, tendencialmente, ela vai ficar maior, porque eu vou deixar ela ficar maior. Mas é uma questão de gosto. Sim. É uma questão de gosto. E eu vejo que a barba, ela voltou a ter aquela personalidade ou aquela influência que ela tinha na década de 50 e 60. Por exemplo, se você vai pegar o presidente americano de maior referência hoje, até hoje nos Estados Unidos, que é Abraham Lincoln, ele era barbudo. Sim. Porque isso é o significado. Você mostra através da sua barba quem você é. Sim. Mas não adianta você só ter uma barba se você não cuidar. Eu conversei hoje com o pessoal e falei assim, olha, não adianta você pegar ter uma barba se você não passar um balme, se você não passar um pós-barba, se você não fazer o que você tem que fazer para manter ela hidratada e cuidada e assim por diante. Tudo isso já foi desenvolvido. Então, como eu falei, 2015 foi quando começou a ressurgir a barbearia.